Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vlog aí do canal. Hoje a gente vai estar falando aí sobre abuso emocional, né, cara? Tô aqui na minha bike, eita porra. Tô aqui na minha bike, voltando pra casa, né? Simbora, manda o vídeo, rola o vídeo. Esse vídeo tem o intuito de contar minha história, dar a minha perspectiva sobre certos assuntos e também para que outras pessoas que passam pela mesma situação possam se identificar e se informar com dicas sobre como procurar ajuda, pois com tempo e esforço as coisas podem e vão melhorar. A ideia desse vídeo foi inspirada pelo vídeo da terapeuta e youtuber Katie Morton sobre 5 sinais de abuso emocional. Deixarei o link para o vídeo aí no card. Ele é didático, resumido e, o melhor de tudo, legendado em português. Então, para quem se interessar pelo assunto, recomendo fortemente que assistam depois de acabar esse vídeo aqui. As situações de abuso emocional que eu passei podem minar minha autoestima, pois não me deixam ter confiança nas minhas interações sociais por medo de ser rejeitado ou humilhado. E ao fazer esse vídeo eu tenho que lutar contra o pensamento de que eu não deveria me vitimizar assim, pois eu supostamente só estou querendo chamar atenção para ganhar alguma coisa em cima de algo que não é válido ou verdadeiro. Abuso emocional se apresenta de várias formas. Basta você pensar em como seria uma interação ideal entre indivíduos mentalmente saudáveis e sãos com seus compatriotas e distorcer tudo isso. É tudo ao contrário. Exemplo: digamos que uma criança faça algo de bom e aceitável, uma atitude esperada de uma criança. Pessoas abusivas emocionalmente não a parabenizariam com o intuito de que ela repita tal comportamento no futuro, nem levam em consideração suas necessidades infantis e emocionais de reconhecimento. Pode esquecer também qualquer dica para melhorar ainda mais nas suas habilidades ou uma lição de moral sobre a importância de sempre procurar fazer a coisa certa, ou sobre melhorar a si mesmo. Jogue ainda uma alfinetada aleatória e pronto. Eis aqui uma interação tóxica de abuso emocional. Lançarei em breve um vídeo dando recomendações de vídeos aqui no YouTube sobre assuntos variados relacionados ao tema do vídeo. Lá vocês poderão achar pessoas credenciadas te explicando o que significa de fato narcisismo, mas tentando resumir, se trata de uma forma de pensar ou um transtorno que dificulta com que a pessoa tenha noção de um mundo fora de si mesma, frequentemente pensando e agindo de forma egocêntrica. São coisas como manipular pessoas sem remorso, pensar em si como alguém extraordinariamente especial e tratar outras pessoas de forma ruim, justificando seu comportamento. Minha depressão e ansiedade afetaram muito minha capacidade de fazer atividades mundanas do dia a dia. A compreensão das pessoas à minha volta de que eu, na verdade, sou só acomodado e não arco com minhas responsabilidades porque me falta iniciativa, já fez com que eu perdesse direito a um tratamento digno, como ir à terapia, ter a medicação receitada pela psiquiatra, viver em um ambiente limpo, etc. Um tempo atrás eu pedi ajuda para algumas pessoas que moram comigo para limpar meu quarto, pois fazia mais de um mês desde a última vez que foi limpo. Nada foi feito e me disseram a seguinte frase: "O quarto é seu, você que limpa". Eu entendo o valor de se assumir a responsabilidade sobre as minhas coisas, mas o fato de eu estar num processo de recuperação de um quadro de depressão e dependência química coloca tudo isso em perspectiva e é pouco producente me lembrar das minhas responsabilidades enquanto peço ajuda para viver num ambiente limpo e organizado. Fico com raiva, medo e ressentido devido aos abusos e tentativas de manipulação. Quando tento os confrontar assertivamente, alguns falam que eu estou, abre aspas, fazendo um show. Sou frequentemente classificado como dramático. Todas essas são formas de invalidar meus pensamentos, sentimentos e ações e desviar o foco do abuso e da manipulação. É uma luta diária. Muitas pessoas tentam controlar e dominar a minha vida, às vezes me tratando como uma criança. Me sinto infantilizado.
Graças ao meu tratamento, hoje eu não uso mais drogas e não tenho surtos agressivos em casa. Porém, as pessoas ao meu redor que tiveram que lidar com isso ainda não superaram os traumas e eu não consigo a confiança deles em assuntos sérios. É quase como se eles precisassem estar presentes em horas inconvenientes para assegurar que a coisa certa e responsável seja feita ou falada. O fato de eu falar que sou capaz e que vou fazer aquilo que é certo muitas vezes não é o bastante para ter autonomia e em outras coisas que eu de fato preciso de ajuda, pois ainda tenho dificuldade, sou negado ajuda. Nem todo mundo evolui na mesma velocidade e eu quero aprender a lidar melhor com isso. As pessoas próximas a mim e que deveriam se importar com o meu tratamento têm dificuldade de me encorajar, motivar ou financiar atividades fora do escopo daquilo que elas almejam para mim como pessoa. Quando falo que preciso de algo porque é importante para mim, frequentemente encontro dificuldade com que essa ajuda seja cedida. Por outro lado, eu encontro ajuda não solicitada sobre coisas que não pedi ou simplesmente não me interessam. É como se eu não tivesse o direito de ter a vida que eu quero ter e sim devesse investir meu tempo e esforço naquilo que outras pessoas almejam para mim. Eu entendo que uma vida regrada com bastante trabalho duro e repetitivo é o caminho certo para conseguir o que eu quero da vida. Porém, só de vez em quando as recomendações e sermões que escuto passam por isso. Tenho que lidar com pessoas de personalidade narcisista com frequência. Na cabeça dessas pessoas, o fato de eu sofrer com sintomas de uma doença mental debilitante é irrelevante. O importante é o que elas consideram ser verdade. Não sei se tais pessoas têm transtorno de personalidade narcisista e não é o meu papel diagnosticá-las. Positividade tóxica geralmente é a regra. Conversas geralmente são sobre como coisas negativas são algo a se esquecer ou superar e o foco deveria ser só no futuro e coisas positivas. Adam, listen to me. I have a life, and it only goes in one direction, forward. Eu tenho dificuldade de falar sobre a forma que se dá meu tratamento para superar tais coisas negativas, pois já fui humilhado por isso no passado. E sobre as pessoas que abusam emocionalmente de mim, eu aponto seus erros com frequência e sem sucesso algum. Sinto falta de uma satisfação ou desculpa pelos erros que me prejudicaram diretamente. Quase sempre tais comportamentos são justificados pelos perpetradores do abuso ao invés de só admitir o erro, sendo esses sintomas de personalidade narcisista ou um provável transtorno narcisista. Sempre fui chamado de, abre aspas, menino feio, sendo que sempre tive problemas de autoestima relacionados à minha aparência física. Levou muito tempo para mim passar a gostar do corpo magro que possuo. Ao interagir com tais pessoas abusivas, recebo comentários sarcásticos e adjetivos depreciativos em quase todas as vezes que a realidade dos sintomas da minha depressão e ansiedade são trazidos à tona, como se fosse uma questão simples de, abre aspas, querer ficar bem e melhorar, e não uma doença cujo tratamento é prejudicado pelo abuso em si. Positividade tóxica geralmente é usada como método para combater meus sintomas de má saúde mental. Chantagem com sentimentos é algo bem comum. Frases como, você não se importa com como isso me faz sentir? Em situações que eu não tenho controle nenhum sobre a situação, é algo recorrente. Tais pessoas não têm posse sobre sua saúde emocional. Seus sentimentos são propriedade de todos à sua volta, não só de si mesmos. Criar e sustentar limites saudáveis se faz desafiador, porém necessário. No passado eu já cheguei a surtar e ficar agressivo verbalmente, além de quebrar móveis em casa. Ainda bem que minha saúde mental tem melhorado e o tratamento psicológico e psiquiátrico tem surtido efeito.
Devido a meus problemas com saúde mental, sou bastante dependente das pessoas à minha volta para um monte de coisas. A dificuldade de comunicação de ambas as partes faz com que as atividades que afetam a todos sejam tomadas sem levar em consideração as vontades e sentimentos dos envolvidos, isso quando sou consultado. Frequentemente sou diminuído e menosprezado por ser um homem de 25 anos, sem emprego fixo e com doenças mentais debilitantes. Não ter uma vida financeira e profissional próspera afeta bastante a minha autoestima. Isso me faz lembrar daquela frase insana e bastante problemática: ninguém tem o direito de me dizer o que fazer, eu pago minhas contas e sustento meus vícios. Também sou vítima de parentes ausentes emocionalmente, significando que eu não tive experiências ideais emocionalmente falando quando cresci. Isso fez com que as minhas habilidades de comunicação e relacionamento com outras pessoas fossem prejudicadas, além de deixar sequelas de longo prazo como impulsividade e dificuldade de relacionamentos. Tive também alguns outros traumas, mas pretendo abordar melhor sobre esse assunto em outros vídeos. Existem muitas pessoas que eu gostaria de me aproximar e ter um relacionamento mais honesto emocionalmente e aberto. Porém, eu tenho muitas questões mal resolvidas que não sei comunicar pessoalmente sem me sentir horrível. Tenho medo de ser julgado ou menosprezado pelo que fiz e sofri, em grande parte devido aos constantes abusos que sofro e tenho sofrido. Por muitas vezes o que acontece é que eu sofro em silêncio esperando para que a conversa acabe ou peço para que o assunto seja mudado sem conseguir expressar o que sinto por medo do que eu possa falar ou sentir. Espero que com esses vídeos eu possa me expressar devidamente. Um abuso bem comum é quando alguém fala de mim com seus vieses de negação da minha doença e aplicando positividade tóxica para outras pessoas como se eu não estivesse presente, falando alto sobre as soluções óbvias para meus problemas. Isso entra na questão de fofocas e quem me conhece sabe que eu odeio amar fofocas. Ainda bem que eu tenho melhorado nesse quesito. Minhas dicas para quem deseja melhor lidar com abusos é assistir o vídeo que postarei em breve sobre recomendações de pessoas que trabalham com o assunto e fizeram vídeos de divulgação científica para melhor informar o público leigo sobre como lidar com tais situações. Procurar se rodear de pessoas que te apoiam como a vítima que você supostamente é e até psicoterapia. Ser assertivo e impor limites é sempre crucial em situações assim. Bom, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito a propagar o vídeo para que outras pessoas possam ver, possam achar o vídeo. E compartilhar com alguns amigos que vocês acham importante saber sobre o assunto. Talvez alguém que você acha que precise de ajuda, que precise se informar sobre isso. E tamo junto, né, cara? Obrigado por assistirem.